Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ítalo de Moraes e sejam bem-vindos ao canal Quero é Medicina. Já convido que você dê o seu like e inscreva-se para receber todas as novidades. No vídeo de hoje falaremos sobre 4 passos simples para que você aprenda qualquer coisa. Esses passos estão relacionados com a técnica de Feynman, que foi um físico que desenvolveu essa técnica para que ele aprendesse melhor os assuntos. Então agora eu vou apresentar para vocês esse passo a passo e depois vou contextualizar com a nossa realidade de estudantes para o Enem e vestibulares. O primeiro passo é você escolher o assunto que você quer aprender e escrever esse assunto principal numa folha. Depois você vai ter que escrever com suas próprias palavras tudo aquilo que você sabe desse assunto. E por que tem que ser com suas próprias palavras? É justamente isso que vai fazer essa parte do seu estudo ser mais ativa. É muito mais ativo do que, por exemplo, você assistir uma aula e simplesmente escrever o que o professor está falando. Ou então olhar um capítulo de um livro e só copiar o que está escrito ali. Então você vai forçar a sua mente a esse exercício de trazer informações que estão na sua memória para que essas informações sejam organizadas e você escreva com suas próprias palavras. Então vai ser um exercício mental que vai reforçar a sua memorização e organização de ideias. O segundo passo vai ser uma espécie de autoexplicação. Você vai explicar para você mesmo, só que como se estivesse explicando para uma criança. Imagine que você esteja com algumas crianças em uma sala e você tem que explicar esse assunto para elas. É claro que você vai ter que fazer toda uma adaptação da sua linguagem. Você vai ter que simplificar esse assunto para que elas consigam entender. E esse exercício de simplificação é a forma de seu cérebro cristalizar mais a memorização e fazer você entender os processos relacionados a esse assunto. E essa simplificação também já vai trazer o terceiro passo, que é você identificar as lacunas do conhecimento, aquilo que esteja faltando para que você consiga realmente explicar todo esse assunto para uma criança de uma forma simples. Ou seja, você vai identificar o que está faltando. Às vezes você vai tentar explicar uma parte, mas não está conseguindo lembrar bem de algum detalhe. Então o que você vai fazer? Você pode voltar à teoria para você conseguir consolidar. Então veja que é o processo reverso. Você primeiro vai tentar explicar para depois buscar as respostas disso. Então você já vai buscar a resposta de uma maneira mais investigativa e racional. A partir daí vem o quarto passo, que na verdade não é um passo, é um processo constante de melhoria. Como assim? Você vai poder revisar, simplificar e melhorar o seu material que você estava fazendo. Então é como se você reiniciasse sempre esse processo de simplificação e revisão do seu material em busca daquilo que talvez não seja importante e você possa retirar, ou então daquilo que esteja faltando. Você vai fazer essa busca constantemente para adicionar mais informações de uma maneira simples, organizada e metódica. Aí você pode falar, certo, Ítalo, entendi esse passo a passo, mas como que eu posso fazer isso no meu dia a dia de estudante para o Enem? Então agora eu vou fazer um resumo do processo trazendo para a nossa realidade de estudante. Então o primeiro passo vai depender se você já tem alguma noção da matéria ou não, se você realmente não conhece nada. Se você não conhece nada, é bom que você assista a uma videoaula ou então leia um capítulo da apostila ou do livro sobre aquele assunto para você ter esse contato inicial e começar a entender. Se você já tiver uma noção do assunto, você pode já começar aquele processo de trazer esse assunto com as suas palavras para um resumo, um esquema que você queira utilizar como material de apoio depois. Da mesma forma, se você tiver assistido a uma aula ou tiver lido sobre esse assunto, você pode começar a construir o material daquele primeiro passo que eu falei, que é colocar o assunto principal e trazer com suas próprias palavras a sua explicação. Então perceba como é o início desse processo na nossa realidade. Primeiro é o contato inicial, caso você não tenha nenhuma noção ainda desse assunto, e depois é o processamento de informações, retirar aquilo que você conseguiu absorver para um papel, para um esquema ou resumo. Depois desse processamento, você vai iniciar a autoexplicação. Lembre-se sempre de tentar ser de uma forma mais simples possível, com suas palavras de maneira ativa. Você vai começar a identificar aquilo que está faltando. Às vezes, um detalhe que acabou se perdendo, que você não prestou muita atenção, você vai conseguir assim ter um diagnóstico para melhorar ainda mais esse conhecimento que você absorveu, ampliando assim a sua gama de informações já consolidadas. E por fim, é o processo mais constante, que é o de revisar e deixar essa linguagem cada vez mais simples. E trazendo ainda mais para a nossa realidade. Vamos supor que você faça algumas questões sobre esse assunto e durante essas questões você vai lá e percebe, eu acertei essa parte, errei aquela outra parte. E a partir desses erros você também vai poder fazer um diagnóstico daquilo que esteja faltando. Agora está sendo o seu ponto fraco, mas que você vai ter que reverter esse ponto fraco. Então olha como o processo de melhoria contínua do seu conhecimento. E sempre assim, de maneira mais ativa. Quando você fizer questões também, é um processo de muita melhoria do seu conhecimento, pois você vai estar relacionando com diversos contextos e vai conseguir descobrir onde estão os seus pontos fracos. Percebam que há dois momentos principais de percepção dos pontos fracos,
que é quando você vai fazer autoexplicação e também quando você vai fazer questões. Outro ponto importante que eu quero ressaltar é que você deve gastar o mínimo de tempo possível com esse processo. É claro que leva um certo tempo para você fazer essa autoexplicação, tentar melhorar, mas você não precisa fazer isso tudo de uma vez só. E é claro que alguns assuntos, quando são mais difíceis, acabam demandando mais tempo que outros assuntos fáceis. Então esse processo não é tão mecânico assim. Você vai ter que fazer as adaptações conforme seus pontos fracos ou aquilo que você tem mais conhecimento. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, que é uma técnica que, na verdade, é simples e aqui é adaptada ao nosso contexto de pré-vestibulando, mas eu acho que ela, apesar de ser relativamente simples, é muito poderosa para memorizar e você conseguir realmente entender algo. Se você gostou, já deixe o seu like para fortalecer o canal. Coloque aí nos comentários também o que você quer para os próximos vídeos, que eu vou trazendo mais informações e mais conhecimentos para vocês. Lembre-se também de ativar o sininho para você receber todas as notificações de novidades desse canal e siga-me no Instagram @queremedicina, que lá eu também respondo muitas dúvidas dos estudantes. E se você quiser um direcionamento especializado no Enem, uma forma de você aprimorar o seu aprendizado, entre no meu site queremedicina.com.br e saiba mais sobre mentorias e materiais de estudos complementares. Obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.